Olá, meu nome é Sandra Braga Bernardes e é com satisfação que apresento mais um vídeo da série dedicada aos estudos das políticas linguísticas nos países do BRICS, com foco na África do Sul. Esta produção foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Políticas Linguísticas ministrada pelo professor Dr. Gilvan Miller de Oliveira, como parte do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste vídeo abordaremos o conceito de políticas linguísticas com ênfase na oficialização das línguas da África do Sul. Convido vocês a continuarem acompanhando essa jornada sobre as políticas linguísticas. A questão da política linguística na África do Sul é mais um dos aspectos da reconstrução social e política do país. Desde o fim do regime que institucionalizou a segregação racial, buscou-se maneiras de superar as divisões históricas, promovendo a liberdade e a democracia, além de garantir a convivência das diversas línguas do país. A elaboração da Constituição de 1996 marcou o início de uma nova reconstrução do Estado e estabeleceu o país sul-africano multirracial. A Constituição passou a reconhecer 11 línguas como oficiais, garantindo que diversas comunidades linguísticas tenham o direito de usar e desenvolver suas línguas. Em 2023, foi incluído a língua de sinais sul-africanas como língua oficial. As 11 línguas oficiais da África do Sul representam diferentes grupos étnicos e linguísticos, refletindo a complexidade e a diversidade cultural do país. Entre elas, o Zulu e o Xhosa se destacam como as mais faladas como primeira língua, sendo o Zulu utilizado por aproximadamente 23% da população e o inglês, embora não seja a língua materna da maioria, predomina nos ambientes formais como sistema político, econômico e meios de comunicação. O Afrikaners também mantém o uso significativo em determinadas regiões e comunidades. Essa distribuição linguística evidencia o desafio enfrentado pela política linguística sul-africana, que é garantir a representatividade das línguas locais enquanto assegura a funcionalidade em contextos institucionais. As escolhas das línguas oficiais, portanto, buscam equilibrar dois pilares, diversidade e governabilidade. Em relação às 9 línguas oficiais africanas, elas pertencem principalmente à família Níger-Congo subgrupo Banto. As línguas Banto chegaram ao sul da África por meio de migrações milenares, vindas da África Central e Ocidental, e coexistiram com as línguas Khoisan, atualmente minoritárias e não oficiais, mas importantes por sua origem, e posteriormente com línguas europeias como o afrikaans e o inglês, formando um cenário dessa forma multilingüe e multirracial da África do Sul. Sobre a oficialização das línguas, a Constituição da República da África do Sul de 1996 estabelece, no capítulo 1, sobre as disposições fundamentais, inciso 6, que as línguas oficiais são ao todo 11 línguas. Ao contrário do período do colonialismo e apartheid, que mantinha como oficiais somente línguas europeias, holandês, inglês e o afrikaner, atualmente a Constituição considera duas línguas europeias como línguas oficiais federais, sendo o inglês e o afrikaner, e as outras 9 línguas africanas têm caráter oficiais provinciais. No mesmo capítulo, a Constituição reconhece o histórico apagamento das línguas africanas e determina que o Estado deve adotar medidas para promover o uso e status dessas línguas. Além disso, o documento prevê que os municípios devem considerar a preferência linguística de seus habitantes, enquanto os governos nacional e provinciais têm flexibilidade para utilizar as línguas oficiais mais adequadas, levando em conta fatores como praticidade e as necessidades locais, devendo ao menos usar 2 línguas oficiais. Ainda conforme a Constituição, todas as línguas oficiais devem ser tratadas de forma equitativa, sendo o Conselho Pan-Sul-Africano de Línguas o responsável por promover e desenvolver o uso das línguas oficiais, bem como de outras línguas utilizadas para fins religiosos e culturais no país. A África do Sul adotou o multilinguismo como parte de sua política linguística, tendo como objetivo superar as divisões históricas e promover a liberdade e a democracia. Ainda de acordo com a Constituição da República da África do Sul de 1996, com seu capítulo 2, inciso 30, todos os indivíduos têm direito a usar o idioma de sua escolha e participar da vida cultural de acordo com suas preferências, desde que o exercício não contrarie as disposições estabelecidas na Declaração de Direitos. Além disso, o inciso 31 garante
que as comunidades culturais, religiosas e linguísticas que incluem a possibilidade de desfrutar a cultura, religião e língua, bem como formar e manter associações e outros grupos dentro de sociedade civil, sempre respeitando as normas constituintes. Além da Constituição, foi criado pelo Parlamento o PANSALB, ou Conselho Pan-Africano de Línguas, que tem como objetivo desenvolver as 11 línguas oficiais e promover o multilinguismo na África do Sul. A Constituição faz referência ao estabelecimento do PANSALB na seção 6 ao descrever os direitos linguísticos. A Lei PANSALB determina que ele inicie estudos e pesquisa com o objetivo de promover e criar condições para o desenvolvimento de todas as 11 línguas oficiais, além do Khoisan e da língua de sinais sul-africana. É importante destacar que a diversidade linguística na África do Sul vai muito além do número de línguas faladas. Ela reflete também a fluência multilingüe da população. Segundo pesquisa que investigou a língua materna e as línguas secundárias, indicou que, na média, os sul-africanos utilizam cerca de 2,8 línguas no seu dia a dia. Isso significa que, embora algumas pessoas falem apenas uma língua, muitas se comunicam com facilidade em 3 ou até mais. Ainda de acordo com o censo de 2001, apenas 8% da população declarou o inglês como língua materna. No entanto, como segunda língua, o inglês era compreendido por cerca de 45% dos sul-africanos, mostrando sua ampla presença na sociedade. A política linguística da África do Sul, consolidada pela Constituição de 1996, refletiu o compromisso do país com a inclusão e o respeito pela diversidade cultural sul-africana. A adoção das línguas oficiais e a criação de um Conselho Pan-Sul-Africano de Línguas são marcos importantes nesse processo, visando diminuir a desigualdade histórica e promover a convivência entre as diversas comunidades linguísticas. A fluência multilingüe da população consolida a África do Sul como uma nação multilingüe e multicultural. Contudo, apesar do reconhecimento legal, persistem vários desafios na aplicação prática do multilinguismo, especialmente na educação, mídia e justiça. Muitos sul-africanos ainda enfrentam barreiras ao acesso pleno aos seus direitos linguísticos, e as políticas linguísticas seguem como um campo em construção, exigindo investimentos, formação de professores e incentivo ao uso cotidiano das línguas africanas. Finalizo esta apresentação deixando as referências que embasaram este trabalho e aproveito para agradecer a atenção de todos.